Gente, eu tô fazendo esse vídeo hoje pra falar sobre... porque assim, eu sou cristã, evangélica, só que eu tô afastada. E eu batizei na igreja aos 12 anos de idade. E assim, eu nunca entendia por que, por exemplo, eu assim, frequentava a igreja uma época e depois parava. Frequentava e parava. Frequentava e parava, eu não entendia. Aí, tipo assim, eu sempre tive uma... Não sei, assim, lá na igreja o pessoal fala que é uma fraqueza, né, no caso. Eu gosto muito de música, só que música mundana que eu gosto. Eu gosto de música sertaneja, música internacional. E aí, eu ficava ouvindo essas músicas e tal. E eu não ouvia ainda, sabe? Porque eu não dava vontade de ouvir. Não dava vontade. E isso acontece até hoje, eu já tô com 34 anos, isso acontece até hoje. E eu não entendia por quê. Depois eu fui descobrir. Eu não sei se é quando eu tô na euforia, que eu gosto de ouvir música. E são músicas, assim, bem tensas, assim, sabe? Bem, gosto de ouvir estilo romântico, sertanejo e tal. E é isso. Então, assim, nunca consegui mudar isso. Não tem como. Depois eu fui descobrir que é o transtorno bipolar também. E quando eu tô na fase da euforia, eu penso que eu fico muito intensa, sabe? Não sei explicar. Como eu não bebo, não fumo, então eu vou ouvir música, né? Então, música é uma coisa, assim, que... É uma coisa que me acalma muito. Me acalma. Então, assim, tudo que eu vou fazer, eu ouço música. Às vezes eu coloco uma música, aquelas gospel evangélica, que eu gosto muito também. Mas geralmente os hinos mesmo da igreja eu não gosto assim muito. E é isso. É isso que eu queria explicar. E coisas assim, estranhas, né? Porque, tipo assim, aí depois eu fui entender que quando eu acho que eu tava na depressão, aí, tipo, eu não ia na igreja. Porque eu acho que eu tava na parte depressiva, né? Então eu não ia. E depois eu melhorava um pouquinho, eu ia, não sei explicar, é uma coisa assim muito estranha. Eu sempre ia na igreja e voltava na igreja, isso acontece até hoje. Eu tô afastada já tem um tempinho. Aí às vezes, como me dá na telha aqui, me dá vontade, aí eu vou e vou. E é isso que acontece. Eu me casei na igreja, né? Casei com o pai da minha filha. Só que eu não sei se também faz parte disso também. Eu tive uma decepção lá dentro. Eu tive uma decepção que assim, era um relacionamento, né, dentro da igreja, só que era um relacionamento abusivo. Porque ele não deixava eu trabalhar, não deixava fazer nada. Então, assim, era um relacionamento abusivo, sabe? Depois de fazer muita terapia, que eu fui entender. Porque eu achava que na igreja não tinha, a gente nunca vai ter isso, né? Imagina. E é o que mais tem. Principalmente dentro da igreja. E isso me decepcionou, assim, muito, assim, também. Eu também, tipo, o pai da minha filha me traiu, né? E me traiu. E isso, tipo assim, me abalou muito, assim, em questão de relacionamento. Assim, dentro da igreja também parece que... Porque, tipo assim, parece que a pessoa tá lá como se fosse disfarçado, sabe? Tipo, uma pessoa tá, tipo, com uma máscara, tipo isso. E o pai da minha filha, detalhe, o pai da minha filha, ele não era, assim, pastor da igreja, mas ele orava. E a gente fazia visitas, sabe, na casa das pessoas. A gente orava muito, você não tem noção, era muito. A gente vivia em casas orando, na casa das pessoas, e era desse jeito. A minha vida era desse jeito, era só oração, ficar orando. E aí, quando foi pra mim separar dele, porque eu tentei separar de uma forma amigável, não deu certo. Foi uma separação, assim, bem delicada, depois eu faço um outro vídeo falando. Foi uma separação muito difícil. Então, assim, eu fiquei muito, assim, meio decepcionada, sei lá. E ainda tento tratar isso com terapia, né? Fazendo terapia. Porque, assim, a gente, infelizmente, não conhece ninguém, né? Você pode estar num relacionamento com a pessoa e, infelizmente, a gente não conhece a pessoa que tá do nosso lado, né? E é isso, eu fiquei muito, assim, decepcionada. Eu via que o meu relacionamento era abusivo porque porque assim, ele não deixava eu estudar, ele não deixava eu trabalhar. Então era assim minha vida. Aí, toda vez que eu ia tentar fazer alguma coisa, arrumar um trabalho, ele ia na porta do meu trabalho, discutia na porta, sabe? Era desse jeito. Era muito difícil. E eu não me separava por medo das pessoas, dos comentários na igreja. Um dia eu tomei coragem e fui pedir a separação. E aí foi uma separação muito difícil. Depois eu faço outro vídeo falando. E porque eu fui descobrir que meu relacionamento era assim, porque eu tinha uma colega minha, eu fui fazer um curso. Com muito custo ele deixou. E quando chegou lá nesse curso, eu conheci uma amiga. A gente ficou muito amiga, muito próxima. E assim, eu fui observando, assim, ela tinha um namorado. E eu fui observando o relacionamento dela. E eu ficava assim, olhando assim. E o cara assim, não era aquele cara assim, tipo, rico, sabe? Não. O cara era um cara simples, trabalhador. E o cara era assim, maravilhoso com ela. E eu ficava assim, olhando assim. Eu ficava assim, olhando, eu olhava pro meu casamento e falava, meu Deus, sabe que eu tô casada errada, né? Peraí. Aí eu fui ver os sinais, sabe? Fui ver as coisas assim, fui ver que não era assim, sabe? Aí, tipo assim, a gente dentro de casa discutia e tal, e depois na casa dos irmãos a gente tava orando e tal, ele tava só orando lá, mostrando pros outros que era, sabe? Então, é isso, E aí, tô fazendo esse vídeo, porque a gente acha que na igreja não acontece. Gente, é o que mais acontece. É o que mais acontece.
E as mulheres não saem por medo do que os outros vão pensar, do que o pastor vai falar, do que o operador vai dizer, do que o fulano vai falar. Gente, eu saí com a minha filha, de 3 anos, sem ter pra onde ir, porque eu tenho pai e mãe, mas assim, eu não fui criada com pai nem com mãe. Eles nunca me deram nada. Eles nunca me ajudaram. Eu fui criada com a minha avó, só que a minha avó chegou um determinado momento que eu tive que sair da casa dela. Então, eu fiquei sem ele e sem beira. E eu saí só com meus documentos e com a minha roupa e a roupa da minha filha. Entendeu? Eu tive coragem de enfrentar tudo isso e dar a volta por cima. Eu agradeço, assim, porque eu consegui fazer isso. Porque tem muitas mulheres que não conseguem fazer isso. E depois aconteceu outras coisas, depois eu faço um vídeo falando, porque ele não aceitou a separação, que ainda foi machista ainda, não aceitou ainda tentou fazer alguma coisa comigo. Mas é isso que eu tenho pra falar. Aí eu faço uma continuação no outro vídeo.